Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à sessão solene de posse da nova diretoria e conselho fiscal da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para o biênio 2021-2023. Essa solenidade acontece no modelo telepresencial, transmitida pelo canal da TV ANAMATRA no YouTube e na página da ANAMATRA no Facebook. Presencialmente, contamos com a participação da presidente da ANAMATRA, juíza Noêmia Porto, do presidente eleito, juiz Luiz Antônio Colucci, e da vice-presidente eleita, juíza Luciana Paula Conforte. Nesse momento, assistiremos o vídeo do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, um pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Dentre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de registrar e agradecer as seguintes autoridades: presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux; presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
Ministra Maria Cristina Peduzzi. Ministro Alberto Bresciani, do Tribunal Superior do Trabalho. Subprocurador-Geral do Trabalho, André Luiz Spies, Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho. Desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Presidente Carolina Bertrand, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 19ª Região. Ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. Vice-presidente Elise Correa, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT. Conselheira Flávia Pessoa, do Conselho Nacional de Justiça. Juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano, ex-presidente da ANAMATRA. Presidente José Antônio Vieira de Freitas Filho, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ministra Kátia Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho. Desembargador Leonardo José Videres Trajano, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Ministro vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, presidente e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Desembargador Paulo Pimenta, ex-presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor. Presidente Renato Amado, da Amatra 3. Corregedor Nacional, conselheiro Rinaldo Reis Lima, do Conselho Nacional do Ministério Público. Desembargadora vice-presidente Ruth Barbosa Sampaio, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Presidente Ubiratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Elizabeth Santos Marques, familiar. Leontina Emília Graffiti Colucci, mãe. E os demais familiares, Fernando Augusto Melo Colucci, Benjamin Melo Colucci, Alaís Salvador Colucci, Maria Fernanda Colucci, Marcela Colucci, Guilherme Marques Carneiro, Rosane Eliane Lúcia, Vera Regina, Paulo Roberto, Marcos Alberto, familiares e amigos da diretoria. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento Sua Excelência, a presidente da ANAMATRA, juíza Noêmia Porto. Gostaria de agradecer a presença de todas, de todos e de tantos nessa cerimônia que congrega a despedida da diretoria executiva e do Conselho Fiscal do biênio 2019-2021 e a posse das novas e dos novos integrantes da diretoria executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2021-2023 da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. 19 de maio de 2021. Estamos distantes fisicamente, hiperconectados com a ajuda de recursos tecnológicos, reinventados de tantas formas, mentalmente cansados, fisicamente fadigados, emocionalmente abalados e cercados de luto, de perdas, de doenças e de sofrimentos dos mais variados. Quem poderia prever que a expressão pandemia se incorporaria ao nosso vocabulário cotidiano? Que o direito básico à saúde e à existência se tornariam as nossas mais pessoais e profundas ambições? Que agradecer pelo tempo presente
seria um exercício diário de esperança? Há quase 2 anos, tendo logrado êxito em processo eleitoral que promoveu amplo debate com a base da magistratura do trabalho, a chapa Sou Mais Ana Matra assumia com enorme responsabilidade a direção de uma entidade que representa, efetiva e legitimamente, quase 4.000 magistradas e magistrados do trabalho em todas as unidades da federação, em todos os níveis da carreira, que esteve presente em todos os debates importantes para os direitos sociais, para o país, para o Poder Judiciário e para a magistratura, como foi o caso da Constituinte 87-88, que nos legou o abrangente, mas ainda não suficientemente efetivo, artigo 7º da Constituição. No processo de reforma, que culminou com a extinção da representação classista pela emenda número 24 de 99, indicando o caminho da profissionalização definitiva da magistratura do trabalho. Da reforma do Poder Judiciário pela emenda 45, que alargou a competência especializada para muito além das relações de emprego, isso apenas para ficar em alguns exemplos. Estávamos, portanto, cientes da grandeza da Ana Matra. Começamos com o propósito de uma entrega total à causa associativa todos os dias. Sabíamos que não era e não seria fácil, mas jamais poderíamos prever a intensidade e a imprevisibilidade das turbulências nos campos da saúde, social, político e jurídico que nos desafiaram para além das nossas forças. A aceleração da experiência exigiu de nós, mentalmente, organizar o tempo cronológico em unidades menores, encarar o dia, a tarde, parte da semana. Nada para muito além disso, porque a força das mudanças colocou em xeque qualquer possibilidade de construção de uma agenda organizada em prioridades e determinadas tarefas. Coragem, flexibilidade, adaptação, inovação, reinvenção e recomeços. Num país e num tempo de turbulências, começar a semana de trabalho de uma forma, nem sempre, nem de longe, significaria terminá-la naquela mesma toada 3 dias depois. E foi necessário respirar e respirar profundamente para acalmar a mente, o corpo e a alma e tentar enxergar as possibilidades de atuação e de edificação dessa história de 2 anos. Esse discurso começou e segue escrito numa linguagem coletiva, como uma forma de tributo à magnitude da magistratura do trabalho. É um discurso sobre nós. Nós, a magistratura especializada na garantia dos direitos básicos sociais de dignidade para o povo brasileiro. Essa magistratura que se insere na história de um constitucionalismo social de luta e de muitas lutas. A magistratura que era e tornou mais do que evidente em tempos pandêmicos o seu caráter de fundamentalidade. Uma magistratura que conhece as auguras da centralidade do trabalho na vida das pessoas. Olhando para esse percurso, construído em cada etapa pelo conjunto da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, pelos presidentes e pelas presidentes das Amatras e pela participação eloquente das associadas e dos associados, posso dizer que hoje todos nós somos mais Ana Matra e que projetamos para o futuro uma Ana Matra forte e unida. Permitindo um olhar de relance no retrovisor, a partir do que haviam sido definidas como ações prioritárias, a Ana Matra, no biênio 2019-2021, vista e exercitada na Matra como um conjunto, honrando os seus mais de 43 anos de trajetória, permaneceu firme na defesa da justiça do trabalho, contra ameaças explícitas e também contra as ameaças veladas. O exemplo mais evidente foi a tentativa de apresentação de PEC de extinção da justiça do trabalho no 2º semestre de 2019. Sobre a valorização, a Ana Matra promoveu um amplo debate técnico sobre a importância da competência da justiça do trabalho, e, como resultado, foi recentemente lançada uma obra coletiva com diversos artigos que pretendem contribuir com o debate,
diante da evidência de que a praxis em torno do artigo 114 da Constituição ainda não logrou corresponder à ampliação da competência promovida pela reforma do poder constituído. O tempo presente mostrou com clareza constrangedora a importância da pauta prioritária estabelecida pela ANAMATRA quanto à discussão de metas e indicadores de saúde e de qualidade de vida para magistrados e magistradas. Atuando no CNJ e no CSJT, seguiu-se o trabalho em favor de uma política nacional de saúde, igualitária, representativa da unidade na carreira. A presença da ANAMATRA nos mais variados fóruns institucionais, como esse dos conselhos, revelou que houve avanços, com contribuição da entidade no processo de redemocratização interna do Poder Judiciário. Defender a justiça do trabalho também significa defender o seu corpo vivo, representado por magistradas e por magistrados, que cotidianamente atuam para que o sistema de justiça laboral permaneça operante em favor da cidadania. Assim, lutando pela unidade, inclusive de direitos e prerrogativas das carreiras da magistratura da União, houve êxito na revisão dos termos da Resolução 155 do CSJT e na concretização da Resolução 293 do CNJ. A equalização dos débitos de passivos, em dezembro de 2019, também observou uma linha de atuação prioritária em favor das magistradas e dos magistrados e dos seus predicamentos constitucionais. Acreditando na interconexão entre Poder Judiciário, magistratura e o fortalecimento da cidadania, inclusive e especialmente no campo do trabalho, temas como PEC emergencial, reforma administrativa, medidas provisórias trabalhistas, atualização de créditos trabalhistas, trabalho em frigoríficos, entre outros, estiveram dentro da atuação parlamentar, jurídica e de comunicação da ANAMATRA. Auxiliar no diálogo para que fosse possível avançar nas movimentações de magistradas e magistrados substitutos em todo o território nacional, mais de 200, por remoções e posse de novos membros a partir de critérios objetivos, englobando antiguidade e necessidade da prestação jurisdicional. Tudo isso exigiu um esforço extravagante, que foi absolutamente recompensado pelo êxito da empreitada. Reforma estatutária consolidada e o projeto Mútua ANAMATRA foram também exemplos de desafios internos cumpridos, que superaram todas as expectativas, em razão da ampla e inédita participação de centenas de magistrados e magistradas trabalhistas. Consolidando a criação de uma escola nacional associativa, a ANAMATRA promoveu eventos de formação sobre o trabalho escravo contemporâneo, previdência complementar, meio ambiente laboral, Lei Geral de Proteção de Dados, plataformas digitais de trabalho, racismo e ampliação da competência da Justiça do Trabalho. O legado de textos, discussões, eventos e outras manifestações pela instituição, de forma permanente, da Comissão ANAMATRA Mulheres, não foi pertinente apenas às magistradas, mas contempla todas as mulheres brasileiras que ainda não convivem em ambientes efetivamente igualitários. E é chegada a hora de me despedir da presidência da ANAMATRA. Pensei para esse momento em citar alguns nomes. Pensei em Elizabeth Marques, Andressa Carniato, Marcelo Costa, Ronaldo Borim, Janaína Figueiredo, Luciano Ataíde, João Miguel e Gregório Felipe, Thaís e Rafael Braga, Fernanda Ferraz, Ellen May, Juliana, Mica e Teca, João Marcelo, Felipe e Gabriela, Maicon, Cristiane, Gabriela e Carolina. São esposas, maridos, companheiras, companheiros, filhas e filhos, sobrinhos, amores e afetos, alguns deles, portanto, ligados indissociavelmente aos 16 diretores e diretoras desse biênio que agora encerram o seu trabalho. Referindo esses nomes, gostaria de pessoalmente agradecer por tudo.
Vocês certamente viram, viveram e sentiram a pauta da Ana Matra dentro das próprias casas. A preocupação com o mercado de trabalho, a situação da pandemia, os ataques à justiça do trabalho, os incontáveis problemas no campo das prerrogativas, o olhar preocupado de cada diretor e cada diretora, sem tempo, ausentes por estar em reuniões, links, lives, estudando, produzindo textos, telefonando para alguém. Agradeço e reconheço o valor do tempo de convivência compartilhado com o coletivo da magistratura. Essa é a minha homenagem às queridas e aos queridos diretores deste biênio. Aos trabalhadores e às trabalhadoras da Ana Matra, gostaria de retribuir publicamente o carinho e a dedicação de vocês à instituição, e a mim em particular, dizendo, como vocês me disseram, que não seja um adeus, mas um até logo, que seja um até breve, de encontros, reencontros, abraços e presença, pois a esperança e a fé em dias melhores é o que deve nos mover, e foi o que nos trouxe até aqui. Meus queridos funcionários e funcionárias da Ana Matra, não sou eu que tenho, mas sim são vocês que têm todo o meu reconhecimento. A nova diretoria executiva e conselho fiscal que assumem a Ana Matra no biênio 2021-2023, gostaria de dizer que vocês são todos, e cada uma e cada um, líderes desse tempo, o melhor e o mais qualificado grupo que o coletivo da Magistratura do Trabalho reconheceu, confiou e entregou à condução da nossa entidade realmente representativa. Olho para o meu amigo Colucci e vejo um magistrado experiente, cioso e preocupado com os melhores valores que norteiam a justiça social e a justiça do trabalho. Um colega agregador, simples, fiel à causa associativa. Alguém que acredita na fala, no diálogo, na insistência e na força do trabalho que é desenvolvido todos os dias. Um homem afetuoso, sempre disposto a aprender e a compreender as mudanças e a estar preparado para elas. São as qualidades individuais e que se farão presentes na condução coletiva. Eu estou confiante, meu caro Colucci, queridas diretoras e queridos diretores eleitos e empossandos, confiante no futuro que vocês representam. Sorte, sucesso, amizade e sorrisos, muitos sorrisos. Toda trajetória pede sorrisos. Por fim, eu gostaria de encerrar lembrando um autor que me acompanhou antes e durante a pandemia e se tornou um dos meus preferidos, o português Walter Hugo Mãe, que citei na posse há 2 anos atrás. Os trechos são de um livro para crianças. Nesse tempo, meu avô perguntou quais seriam as mais belas coisas do mundo. Eu não soube o que dizer. Ele sorriu e quis saber se não haviam de ser a amizade, o amor, a honestidade e a generosidade, o ser-se fiel, educado, o ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode para que a vida de todos seja melhor. Eu entendi que o meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo juntas numa só. E entendi que fazer-lhe justiça era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua influência em mim e talvez considerar da minha pessoa algo semelhante. Com maior erro ou virtude, eu prometi tentar. Martim Leles Yamakawa, Martim Tintim, meu Martinzinho, eu quero ser essa avó que, quem sabe, possa ter o privilégio de te contar sobre as mais belas coisas do mundo. Estou voltando para casa, pronta, completa e feliz. Muito obrigada. E agora, para recordar por tanto que passamos, será exibido um breve vídeo.
podemos não estar, como sociedade e como país, no nosso melhor tempo, pobres de todos os modos, uns restos, como está escrito na súplica de Walter Hugo Mãe. Mas o tempo, um peculiar enigma, traz exatamente a possibilidade de, no relativo do momento, construir-se outras e novas possibilidades para o futuro. Um futuro comprometido com o primado da pessoa humana e de uma sociedade que expresse, por todos os seus membros, o mesmo respeito e a mesma consideração. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito boa tarde a todos. É com grande prazer que eu participo dessa solenidade de posse da Ana Matra. Gostaria, primeiramente, de saudar os meus colegas, na pessoa da presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi. Saúdo também a doutora Noêmia Porto, que exerceu essa presidência no biênio 2019-2021. E agora, o empossando, doutor Luiz Antônio Colucci, que se ocupará dessa tarefa no biênio 2021-2023. Diziam os antigos que homo nascitur ad laborem, os homens nascem para o trabalho. E é a justiça do trabalho, efetivamente, aquela que torna mais evidente esse cânone constitucional, que vem dessa origem latina, quando dispõe sobre a valorização do trabalho humano e também os direitos sociais que são consagrados à Constituição Federal em prol dos trabalhadores. Nesse momento lamentável de pandemia, o Supremo Tribunal Federal se dedicou fundamentalmente na análise das questões trabalhistas que precisavam ser ponderadas em razão do momento excepcional. O Supremo Tribunal Federal, sob a luz de uma vasta jurisprudência da Justiça do Trabalho sobre conciliar medidas de exceção dentro de um Estado de Direito. Então, as grandes inovações do direito para aqueles que se dedicam ao estudo, principalmente do processo, como é a minha vertente na qualidade de professor de processo civil na vida acadêmica de mais de 40 anos, as grandes inovações do processo surgiram exatamente do direito do trabalho. Eu, inclusive, presto nesse momento uma homenagem a um amigo que me incentivou muito na minha carreira, na minha juventude, que foi o professor e ministro Délio Maranhão. Gostaria de deixar destacado que desejo ao novo empossando e Ana Matra sucesso nessa nova administração, ciente que sempre terá o braço amigo, a longa mano do Supremo Tribunal Federal a apoiar as justas reivindicações desse segmento tão importante da justiça brasileira. Parabéns, Ana Matra, parabéns à Justiça do Trabalho e parabéns ao Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para seu pronunciamento Sua Excelência, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. Boa noite a todas e todos. É com honra que apresento, em nome do Tribunal Superior do Trabalho e de toda a Justiça do Trabalho, por meio do Conselho Superior, cumprimentos à nova direção da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.
e destaco que a direção que hoje conclui o seu mandato deixa a ANAMATRA um legado de muito trabalho e empenho, expressão direta da atuação da presidente juíza Noêmia Aparecida Garcia Porto, do vice-presidente, o juiz Luiz Antônio Colucci, e da secretária-geral, a juíza Patrícia Almeida Ramos, em parceria com todos os diretores e conselheiros fiscais da gestão 2019-2021. A magistrada, professora doutora Noêmia Garcia Porto, transmitiu em sua gestão todo o conhecimento adquirido como presidente da AMATRA 10, nos biênios 2011-2013, 2013-2015, e também as habilidades adquiridas nos cargos de vice-presidente 2017-19, diretora de Cidadania e Direitos Humanos e secretária-geral nos períodos anteriores da própria ANAMATRA. E, além disso, sua gestão foi marcada pela preocupação com o direito constitucional, base da sua sólida formação acadêmica pela Universidade de Brasília. E o hoje empossado presidente será empossado o presidente da ANAMATRA, magistrado Luiz Antônio Colucci, também traz considerável experiência adquirida na gestão anterior, no cargo de vice-presidente, bem como na direção da ANAMATRA em biênios anteriores, além do conhecimento desenvolvido na presidência da AMATRA 4 no período 2008-2010. E, de semelhante modo, sua gestão terá como subsídio intelectual a sua aprimorada formação acadêmica. Dessa forma, eu saúdo a nova e a pretérita direção. A de hoje, composta pelo doutor Luiz Antônio Colucci e pela vice-presidente, juíza Luciana Paula Conforte, e pela secretária-geral, juíza Viviane Maria Leite de Faria, e pelos demais diretores e conselheiros fiscais, desejando que busquem, como bem pronunciou a doutora Noêmia, justiça como equidade e consideração e respeito, e justiça como equidade na expressão do filósofo americano John Rawls, e que desenvolvam a cooperação e integração da justiça do trabalho nesse propósito. E no atual contexto da pandemia da Covid-19, a representação e a defesa dos interesses dos magistrados do trabalho ganham novos desafios, em razão não só das metamorfoses próprias da Revolução 4.0 e que foram por ela alavancados, promovendo mudanças, mas, sobretudo, nas mudanças específicas que ocorreram no modo de prestar a jurisdição. Então, é hora de reafirmar a força das instituições como patrimônio de um povo democrático. E rememorando aqui rapidamente, um pouco da história, já em 1930, Getúlio Vargas, quando criou o Ministério do Trabalho, já instituiu 2 organismos básicos da resolução dos conflitos trabalhistas, que foram as comissões mistas de conciliação e as juntas de conciliação e julgamento, ambos de caráter administrativo. E a Assembleia Constituinte, que levou à promulgação da Constituição de 34, foi palco das primeiras manifestações no sentido da inclusão da resolução dos conflitos trabalhistas na esfera judicial. Mas prevaleceu, contudo, a tese de que o sistema não pertencia ao Poder Judiciário, ao argumento de que a informalidade que deveria nortear as decisões era incompatível com a técnica de um processo judicial. Então, antes mesmo da promulgação da Constituição de 46, que assinalou expressamente e impôs o caráter jurisdicional da Justiça do Trabalho, o Decreto-Lei 9797 de 46 desenhou a estrutura do novo ramo do Poder Judiciário.
E por esse novo modelo, todos sabemos, o CNT passou ao Tribunal Superior do Trabalho, os conselhos a tribunais regionais do trabalho, e foi estabelecida a carreira dentro da magistratura para os juízes do trabalho e outorgadas as prerrogativas da vitaliciedade, na movibilidade e irredutibilidade de vencimentos. E decorridos quase 8 décadas, desde a promulgação da Constituição de 46, impressiona a importância da justiça do trabalho no país. Originalmente, com 36 juntas de conciliação e julgamento em 1937, hoje conta com quase 1.600 varas do trabalho instaladas e em funcionamento, com 24 tribunais regionais do trabalho, e em oposição aos 8 primitivos conselhos regionais existentes em 37. E segundo dados da estatística do TST, referentes a 31 de março de 2001, a Justiça do Trabalho conta com cerca de 3.000 juízes, agora tomaram posse recentemente mais 60, e 525 desembargadores do trabalho, e o TST com 27 ministros. Então, a crescente e reafirmada importância da Justiça do Trabalho repercutiu, inclusive, na reforma do Judiciário, levada a termo com a emenda 45, constitucional, e com a significativa ampliação da sua competência material, como se lê do texto do artigo 114. Enfim, a cada inovação tecnológica, a Justiça do Trabalho aperfeiçoa a forma como realiza a prestação jurisdicional, e cada geração de magistrados do trabalho escreve um capítulo do romance em cadeia para utilizar a expressão de Ronald Dworkin nessa história institucional. Então, hoje, aprendemos com a experiência institucional ensinada pela trajetória histórica da Justiça do Trabalho, a que está vinculada, à trajetória da ANAMATRA, e vislumbramos o futuro, cheio de expectativas para a nossa instituição. Então, da representação desse expressivo contingente de juízes, a ANAMATRA desempenha importante papel como agente condutor de segurança e de estabilidade social. E grande é a responsabilidade de seus dirigentes nessa tarefa. Desejo, cumprimentando mais uma vez a direção que hoje conclui o seu mandato com tanto êxito, e a nova direção, desejando-lhe toda sorte de bênçãos e que o diálogo seja instrumento para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e promover saudável e cooperativa convivência. Parabéns e muito obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer às seguintes autoridades: Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, do Ministério Público do Trabalho. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga, do Tribunal Superior do Trabalho. Magnífica reitora, professora doutora Bernadette Maria Dalmolin, da Universidade de Passo Fundo. Presidente Bob Everson Carvalho Machado, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT. Vice-presidente Elise Correa, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, ABRAT. Desembargadora Flávia Simões Falcão, presidente do Conselho Nacional das Escolas da Magistratura, CONEMATRA. Desembargador Grijalbo Coutinho, ex-presidente da ANAMATRA. Juiz do Trabalho Luciano Ataíde Chaves. Desembargadora Maria Clara Saboia, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente Otávio Pinto e Silva, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT. Juiz do Trabalho Paulo Schmidt, ex-presidente da ANAMATRA.
Presidente Sérgio Polastro Ribeiro, da Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, Amatra 15. Conselheira Tânia Rickziegel, do Conselho Nacional de Justiça. Presidente Trajano Souza de Melo, da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Presidente Washington Bandeira, da Associação dos Magistrados do Trabalho da 22ª Região, Amatra 22. Ministro Lélio Bentes Correa, do Tribunal Superior do Trabalho. Juiz Tiago Malman, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Germano Siqueira, ex-presidente da ANAMATRA. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor Ney Alcântara, representando a AMB. E deputado Lincoln Portela. Neste momento, senhoras e senhores, iniciaremos efetivamente a posse da diretoria da ANAMATRA biênio 2021-2023. A leitura do termo de posse será realizada pela secretária-geral da ANAMATRA biênio 2019-2021, juíza Patrícia Almeida Ramos. Termo de posse da diretoria e Conselho Fiscal da ANAMATRA, biênio 2021-2023. Aos 19 dias do mês do ano de 2021, às 17h30, telepresencialmente, em sessão solene presidida pela presidente da ANAMATRA, juíza Noemi Aparecia Garcia Porto, e perante o Conselho de Representantes, estiveram presentes e tomaram posse os juízes membros da diretoria e Conselho Fiscal, eleitos no dia 23 de abril de 2021, em conformidade aos termos do artigo 18, parágrafo 2º do Estatuto da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, para cumprirem o mandato de 2 anos, biênio 2021-2023. E para constar, eu, Patrícia Almeida Ramos, secretária-geral da ANAMATRA, lavrei o presente termo de posse, que segue assinado virtualmente por mim e pelos membros da diretoria e Conselho Fiscal, ora empossados. Brasília, 19 de maio de 2021. Passo novamente a palavra à Sua Excelência, a presidente da ANAMATRA, juíza Noêmia Porto. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de presidente da ANAMATRA o juiz do trabalho Luiz Antônio Colucci e, a partir desse momento, assume a presidência desta solenidade. Obrigado, presidente. Vou devolver esse abraço no futuro. Nesse momento, o agora presidente da ANAMATRA, juiz Luiz Antônio Colucci, faz a assinatura simbólica do termo de posse da ANAMATRA. Registre-se que todos os diretores e diretoras assinaram eletronicamente, nesta data, o termo de posse. Neste momento, o presidente da ANAMATRA, juiz Luiz Antônio Colucci, dará posse aos membros da diretoria e Conselho Fiscal da ANAMATRA, biênio 2021-2023. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Declaro empossada no cargo de vice-presidente a juíza do trabalho, Luciana Paula Conforte, da AMATRA 6, Pernambuco. Declaro
empossada no cargo de secretária-geral, a juíza do trabalho Viviane Maria Leite de Faria, da Amatra 5, Bahia. Declaro empossado no cargo de diretor administrativo o juiz do trabalho Ronaldo da Silva Calado, da Amatra 1, Rio de Janeiro. Declaro empossado no cargo de diretor financeiro o juiz do trabalho Ronaldo Solano Feitosa, da Amatra 7, Ceará. Declaro empossada no cargo de diretora de comunicação a juíza do trabalho Patrícia Pereira de Santana, da Amatra 12, Santa Catarina. Declaro empossado no cargo de diretor de prerrogativas e assuntos jurídicos o juiz do trabalho Marco Aurélio Marcília Treviso, da Amatra 3, Minas Gerais. Declaro empossado no cargo de diretor de assuntos legislativos o juiz do trabalho Walter Souza Pugliese, da Amatra 19, Alagoas. Declaro empossado no cargo de diretor de formação e cultura o juiz do trabalho Marcos Menezes Barberino Mendes, da Amatra 15, Campinas e região. Declaro empossada no cargo de diretora de eventos e convênios a juíza do trabalho Rosarita Machado de Barros Caron, da Amatra 10, Distrito Federal e Tocantins. Declaro empossado no cargo de diretor de informática o juiz do trabalho Jonatas dos Santos Andrade, da Amatra 8, Pará e Amapá. Declaro empossada no cargo de diretora de aposentados a juíza do trabalho Benimar Ramos de Medeiros Marins, da Amatra 1, Rio de Janeiro.
Declaro empossada no cargo de diretora de Cidadania e Direitos Humanos a juíza do trabalho Patrícia Almeida Ramos, da Amatra 2, São Paulo. Nomearei agora o Conselho Fiscal da Anamatra. Declaro empossado no cargo de conselheiro fiscal o juiz do trabalho Felipe Augusto de Magalhães Calvé, da Amatra 9, Paraná. Declaro empossada no cargo de conselheira fiscal a juíza do trabalho Daina Lanes Andrade, da Amatra 23, Mato Grosso. Declaro empossado no cargo de conselheiro fiscal o juiz do trabalho Igor Marcelino Sanches, da Amatra 21, Rio Grande do Norte. Declaro, por fim, empossado no cargo de suplente do Conselho Fiscal o juiz do trabalho Marcelo Rodrigo Carniato, da Amatra 13, Paraíba. Obrigado. Convidamos, nesse momento, para seu pronunciamento, Sua Excelência, o presidente da Anamatra, juiz Luiz Antônio Colucci. Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 19 de maio de 2021, a nossa Anamatra, que em setembro completará os seus 45 anos, imposta sua 22ª diretoria. Uma posse muito marcante para mim, enquanto magistrado, dirigente associativo, mas principalmente enquanto ser humano. Pela primeira vez na história da nossa entidade, realizamos esta solenidade de forma virtual. Aliás, como a realidade no Brasil e no mundo exige. No momento em que estamos aqui, o Brasil supera a marca de 440 mil mortos em virtude da Covid-19, que vitima cerca de 2.000 pessoas por dia. Trabalhadores, trabalhadoras, empresários, empresárias, mães, pais, crianças, famílias. Perdas irreparáveis, resultado de uma crise sanitária, social e política, que nos desafia enquanto pessoas e instituições. Uma crise que tem na vacinação de todos os brasileiros e brasileiras o caminho lúcido, único, científico e necessário. É com esse sentimento de reflexão, empatia e solidariedade que cumprimento todos e todas que estão aqui comigo, mesmo que à distância. Uma presença que para mim significa muito, pois representa o sentido de união
de solidariedade e, principalmente, de esperança. Nas palavras do gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, as pessoas só se definem no seu relacionamento com outras. Ninguém é o que pensa que é, muito menos o que diz que é. Ninguém é nada sozinho. Somos o nosso comportamento com o outro. E por isso, por estarem comigo, por estarem com a nossa nova diretoria, o meu muito obrigado. Sei que não estou sozinho. E é com essas breves palavras de esperança e de união que eu gostaria de saudar a todas as autoridades mencionadas no protocolo e, desde já, pedindo escusas por eventual omissão. Agradeço a presença que muito me honra dos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Fux e a ministra Maria Cristina Peduzzi, agradecendo muito a generosidade das suas palavras e aproveito aqui para estender esta saudação a todos os ministros dos tribunais superiores, especialmente aos ministros do nosso Superior Tribunal do Trabalho, aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho e seus membros, bem como aos integrantes do Coleprecor. Agradeço, na pessoa da desembargadora, presidente do TRT4, a minha presidente, Carmen Isabel Centena Gonzalez, e também na pessoa do desembargador Leonardo Trajano, presidente do Coleprecor. Aos ex-presidentes da ANAMATRA, dirijo meus cumprimentos na pessoa da ministra Maria Helena Malman, que nos assiste pelo YouTube, colega, amiga e primeira mulher gaúcha a presidir a nossa entidade nacional no biênio 95-97. E eu peço licença para estender também essa saudação aos colegas gaúchos Paulo Schmidt e Ronaldo Lopes Leal, ex-presidentes da ANAMATRA, e o ministro Ronaldo, nosso primeiro presidente da nossa Associação Nacional. Aqui ao meu lado, Noêmia Porto, companheira de alguns anos de jornada associativa, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da diretoria do biênio 2019-2021. Da nossa diretoria, Noêmia, da tua diretoria. Parabéns. Aqui também, ao meu lado, mais ao lado, a colega Luciana Conforte, a quem terei a honra de chamar de vice-presidente. E nela, cumprimento todos os diretores e diretoras e membros do Conselho Fiscal para o biênio 2021-2023. São vocês, somos nós, são vocês, somos nós, que juntos conduziremos a nossa entidade nacional Isso é ao vivo, né? Peço desculpas. Mas somos nós que vamos conduzir a nossa entidade de forma forte e unida. Aos funcionários e funcionárias da ANAMATRA,
a minha gratidão por todo o empenho dedicado à nossa entidade e por permanecerem conosco em mais este biênio. Vocês têm um papel essencial na materialização da nossa associação. Na pessoa do presidente da Amatra 4, colega Tiago Malman, presidente da minha Amatra, cumprimento todos os demais membros do Conselho de Representantes e todos os associados e associadas que participam desta solenidade. E peço, Tiago, que transmita também um agradecimento especial a todos os nossos colegas associados da Amatra 4, nossos colegas desembargadores, juízes titulares, substitutos, colegas aposentados, a todos. Na pessoa do Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, cumprimento todos os colegas membros do Ministério Público do Trabalho. Agradeço também ao representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Dr. Mártios Lobato, e, em seu nome, cumprimento a todas as advogadas e advogados. Cumprimento os parlamentares, na pessoa de um grande amigo, deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, pela importância desse trabalho e desse relacionamento construído pela Anamatra ao longo dos anos. Saúdo também os colegas que representam as associações de magistrados e das entidades e membros do Ministério Público, bem como das entidades trabalhistas. A minha querida mãe, Leontina Emília Grafite Colucci, com seus quase 88 anos, que está firme. Eu acho que hoje a senhora mãe, me permitam a confidência, vai perder a oração diária do terço. A minha esposa Elizabeth Santos Marques, o meu amor, que acompanha essa minha história na vida associativa desde o início. Muito obrigado pelo teu apoio, por tua ajuda, aos meus filhos Fernando e Benjamin, às minhas netas Maria Fernanda e Marcela, ao meu enteado Guilherme, aos meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, meus primos, meus amigos, enfim, a todos vocês. A cada um de vocês, aqui, em presença ou em coração, o meu muito obrigado. A jornada que nos trouxe, enquanto nova diretoria, até aqui teve características peculiares. Mesmo que tenhamos sido a única chapa inscrita, visitamos de forma virtual, como exige a realidade do momento, todas as amatras em uma ação associativa, não apenas de campanha, mas de construção coletiva. Isso porque entendemos que a atuação política associativa carece de representatividade se ela não for resultado de um pluralismo de ideias que exprima democraticamente os anseios de quem a representa. E a Anamatra, forte e unida, chegou até aqui com a participação de todos vocês, de forma democrática, e assim se construirá no decorrer dos próximos 2 anos. A nossa porta, mesmo que momentaneamente virtual, estará aberta a todos e cada um de vocês, associados e associadas, reafirmando o nosso compromisso de campanha. Somos uma democracia, o Brasil é uma democracia.
E fugir dessa realidade não está no nosso horizonte. E falar de democracia não é apenas falar do seu aspecto formal, com o conjunto das instituições que caracterizam este regime político. Falar de eleições livres, de autonomia dos poderes, é falar também de liberdade de pensamento, de expressão e de associação. É dizer não ao autoritarismo em todas as suas formas. Mas falar democracia é, sobretudo, falar de efetividade, de resultados, de igualdade jurídica, de eliminação de desigualdades econômicas, de respeito, de cidadania. Nas palavras de Nelson Mandela, democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma concha vazia. Com um país com cerca de 14 milhões de desempregados e em um cenário de queda na força do trabalho, relativização de direitos sociais, alto índice de adoecimento no trabalho, a pergunta que fica é: até que ponto podemos falar em democracia? Falar de democracia é saber que a nossa concha está, sim, meio vazia, mas também refletir sobre o nosso papel enquanto cidadãos, mulheres, homens, magistradas, magistrados, nessa tarefa de transformação social. Porque democracia pressupõe também a existência de um Estado de Direito que se materialize no respeito à Constituição e às leis do país, às convenções internacionais e a todo o arcabouço jurídico que deveria nos conduzir enquanto nação. Em um Estado democrático de direito, a intervenção estatal não é somente um direito, mas um dever para propiciar a igualdade material a todos os seus cidadãos. E é nesse cenário que o Poder Judiciário surge, não só com o papel de garantidor negativo, mas, sobretudo, como no auxílio ativo e positivo na implementação desse ideário de nação, que deve, sim, deixar de lado qualquer herança de passividade, assumindo uma postura interventiva que revele a importância da justiça constitucional. Não se pode pensar na exclusão dos direitos sociais no âmbito dos direitos humanos fundamentais. Todo e qualquer receituário neoliberal não se coaduna com a principiologia valorativa e os direitos fundamentais que são o núcleo base da Constituição de 1988. Mas não basta defender a sua implementação, mas lutar verdadeiramente para que o Estado democrático de direito seja mantido, ampliado em movimento de resistência constitucional para garantir a implementação dos direitos sociais. E falar de realização de direitos sociais é, sobretudo, falar de direito do trabalho, um ramo e de justiça do trabalho, né, um ramo do judiciário que experimentou grande avanço com a sua constitucionalização. É falar de uma justiça que completa 80 anos, é falar dos milhares
de magistrados e magistradas que a operacionalizam. É falar de dignidade humana, de trabalho decente. São vários, senhoras e senhores, os desafios a serem enfrentados. Não bastassem as crises do Estado, vemos o capital interferindo e fazendo prevalecer a sua vontade, dizendo que o lucro deve vir em primeiro lugar, antes mesmo que os direitos dos trabalhadores assegurados constitucionalmente. Por força do neoliberalismo e da globalização, em suas piores formas, aprimora-se a linguagem da flexibilização, que, sob os argumentos de modernização e crescimento econômico, tão somente subtrai e ameniza direitos da classe obreira, precarizando cada vez mais os direitos sociais. A palavra do momento, senhoras e senhores, não pode ser outra que não resistência. Uma resistência forte, robusta, grande e que faça frente, desde as pontuais mudanças legislativas até grandes e estruturais reformas, como a de 2017. Porque nenhuma mudança legislativa pode ser positiva se materializa às custas da vida, da saúde e da dignidade. E é necessário que se diga também que as medidas provisórias editadas durante a pandemia não foram as ideais. São medidas que, editadas sob a égide da pandemia, seguem, em parte, a linha da precarização em mais um ataque frontal aos direitos sociais. Um movimento que ganhou corpo com a aprovação dos projetos de terceirização, da reforma trabalhista, da lei da liberdade econômica, passando por várias propostas que tentam avançar vorazmente sobre inúmeros outros artigos da CLT. E tudo deixa a nossa concha cada vez mais vazia. E não há como se falar em democracia sem direitos sociais, sem dignidade, sem liberdade, sem resistência. Nas palavras de Bernard Shaw, é impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam, suas mentes não podem mudar nada. Muitos que estão comigo hoje, acredito que me conhecem muito da vida associativa, onde, na minha querida Matra 4, iniciei a minha jornada política em prol da nossa magistratura, onde tive a honra de ser presidente no biênio 2008 a 2010. E também aqui na nossa Anamatra, onde hoje assumo a presidência. Mas me permitam, queria fazer uma breve menção ao Colucci juiz. Hoje, do alto dos meus 60 anos, com 27 anos deles dedicados à magistratura, guardo na lembrança muitos momentos marcantes, desde aquele primeiro dia como juiz do trabalho, na vara do trabalho de Frederico Westphalen. Depois, passando por Passo Fundo, onde fiquei muitos anos, a minha cidade natal, até, passando por Canoas, até chegar em Porto Alegre, e estando hoje na 9ª Vara do Trabalho. Aqui faço uma referência especial
a minha passagem pela 30ª Vara do Trabalho da capital gaúcha, dedicada exclusivamente a julgar ações relativas aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais. Uma experiência que me engrandeceu não apenas como magistrado, mas enquanto pessoa, onde enxerguei ainda mais de perto e com lentes de aumento a importância do papel da justiça do trabalho no cenário de adoecimento e morte em decorrência de más condições de trabalho, onde tantas vezes vivi o desafio de determinar o fechamento de uma atividade empresarial para salvar vidas, onde também enxerguei que nem mesmo a mais precisa sentença consegue devolver a uma mãe e a um pai a vida de um filho morto em um acidente, a uma família o seu ente querido. Porque a vida do trabalhador, senhoras e senhores, não pode ser precificada. E falar do papel da justiça do trabalho em prol da saúde e da segurança é também falar da ampliação da nossa competência e, sobretudo, ao alcance do artigo 114 da Constituição, na afirmação deste ramo do poder judiciário na fundamentalidade do Estado democrático de direito. É saber que vivemos, sim, um mundo do trabalho mais moderno, marcado, por exemplo, pelo trabalho nas plataformas digitais, pela tecnologia, e que demanda um olhar ainda mais preciso da justiça do trabalho. Uma justiça que aceite um mundo do trabalho único, formado não por empregados, mas por seres humanos, que enxergue que a ampliação da competência como um caminho aberto e preciso para dar efetividade ao direito do trabalho enquanto justiça social adequada e compatível com os tempos atuais. Mas falar de realização de direitos sociais pela justiça do trabalho é também falar em valorização. Falar em valorização é falar daqueles que a integram, magistradas e magistrados, servidoras, servidores, é lutar por uma estrutura adequada, compatível com a sua responsabilidade e capilaridade, que leve em conta as necessidades de todos os graus de jurisdição. É também valorizar a sua magistratura em todas as suas instâncias, bem como aqueles e aquelas que hoje, aposentados, se dedicaram para a efetivação dos direitos sociais. Uma luta, senhoras e senhores, que também passa pela resistência, pela defesa da justiça do trabalho enquanto instituição. Uma instituição que, trabalhando de forma remota, destinou mais de 350 milhões de reais no combate à Covid-19, em decorrência de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de condutas firmados
com o Ministério Público do Trabalho, além de multas aplicadas em decisões judiciais, montante que ajudou a salvar vidas. E é essa Justiça do Trabalho que, com a força da população e da sua magistratura, permanece uma justiça de resistência, assim como são os direitos sociais e o desafio de construir um Estado social em sua essência. Uma magistratura preparada para cumprir o seu juramento constitucional, de cumprir a Constituição e leis do nosso país. Uma magistratura da União, sim, com garantias como a vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos, cuja defesa, aliás, integra o nosso compromisso de campanha, integra os eixos fundamentais da nossa chapa e integram as nossas prioridades principais e integra todo o programa das nossas diretorias. Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade, garantias, são garantias, mas não privilégios, e que, sacramentadas pelo Constituinte, não são para si, mas para o zelo da lei, garantias para a própria sociedade e para a efetivação da justiça social. E é em meio a essas singelas reflexões, e já me encaminhando para o final, que eu gostaria de me dirigir a você, Noêmia Porto, que também conduziu a Anamatra nesses últimos 2 anos, juntamente com os diretores e diretoras do biênio 19 e 21. Diretoria que tive a honra de integrar e servir como vice-presidente. Você, Noêmia, que vivenciou de forma tão intensa os desafios que a pandemia impôs e vem impondo ao movimento associativo e à nossa magistratura. Você, minha eterna presidente, que abdicou, que dialogou, que lutou por ideais que não são apenas seus, mas de todos aqueles e aquelas que se preocupam com a realização de um Estado social em sua totalidade. Uma dirigente que atuou de forma intransigente pela valorização da nossa justiça, da magistratura, mas sem nunca descurar da defesa dos direitos sociais e da cidadania. Uma magistrada, uma mulher, uma mãe, uma esposa. Um grande abraço, Ricardo Lourenço. Você merece estar aqui nessa parte. Parabéns e obrigado por todo o teu apoio. Esposa, uma trabalhadora, uma colega diretora, uma companheira de luta e uma amiga. Uma mulher forte que fez recuar o discurso pela paridade de gênero que tão brilhantemente conduziu a nossa querida e permanente, e cada vez mais permanente, Comissão Anamatra Mulheres. A você, minha amiga Noêmia, uma impressão de como vejo sua forma de abraçar a vida, com propósitos, com vontade de mudar, de defender e consertar as crescentes mazelas. O jornalista Audálio Dantas mostrou ao mundo uma das fortes escritoras da realidade dos desvalidos, Maria Carolina de Jesus.
E ele disse que a grande obra da escritora, Quarto do Desejo, ou Quarto de Desejo, é um livro de hoje, porque os quartos de despejo multiplicados estão transbordando, e estão. E você, Noêmia, e todas as grandes mulheres que conheci na magistratura do trabalho e na vida, especialmente a minha amada esposa Elizabeth, me ensinaram essa grandeza do olhar sensível, apurado diante do desespero do próximo. Sensibilidade que também espero ser capaz de me guiar na defesa que deve ser incansável, repito, pela igualdade e justiça social. E na sua pessoa, colega Noêmia Porto, me permita, neste momento, agradecer a todos os ex-presidentes da ANAMATRA e suas respectivas diretorias, que fizeram a história de 45 anos da nossa associação. É breve, peço mais essa pequena paciência de todos, porque eu não posso deixar de referir os nossos ex-presidentes. Do mais recente, o Noêmia Porto, ao mais antigo, Guilherme Feliciano, Germano Siqueira, Paulo Schmidt, Renato Santana, Luciano Ataíde, Cláudio Montesso, José Newton Pandeló, Grijalbo Coutinho, Hugo Melo, Gustavo Alckmin, Beatriz Pereira, Maria Helena Malman, Ivanildo Andrade, Tarcísio Giboski, Ilse Carvalho, Antônio Carlos Chedid, Dárcio Andrade, Fernando Damasceno e o nosso presidente fundador, ministro Ronaldo Lopes Leal. Com vocês, nós aprendemos. Com vocês, pretendemos dirigir a ANAMATRA nos próximos 2 anos. E agora sim, me encaminhando definitivamente para o final destas reflexões, dirijo novamente minhas palavras à minha família, que tenho certeza, tenho toda a certeza, mesmo à distância, celebram comigo mais esta realização pessoal e profissional. Minha querida mãe Leontina, os meus irmãos Rosane, Eliane, Vera, Paulo e Marcos. A você, mãe, minha querida mãe Leontina, dedico essa alegria. A gente não conseguiu mostrar ela no telão, mas estamos tentando, estamos buscando. Obrigado, gente. Vocês são especiais. Vai, vou seguindo, gente. Obrigado. A você, querida mãe, dedico essa alegria e também ao pai, meu pai Avelino, que já nos deixou há 15 anos, mas a vocês todos dedico essa alegria. Assim como em 1994, quando celebrei a minha aprovação no concurso para juiz do trabalho. E naquela ocasião, pude, mãe, amenizar o seu sofrimento, pai, quando voltei para casa depois de 10 anos longe de casa. E você, mãe, e para você, deixo palavras de fé do profeta Jeremias, pois foi ela, a fé,
que nestes tempos tão difíceis nos uniu em nossas orações, nos uniu na oração do terço. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amo muito a senhora, que continua nos ensinando. Amo muito os meus irmãos, meus filhos, meus netos, minhas netas, né? E a todos. E a você, minha querida Elizabeth, e os meus filhos, né, que agora está aqui, Fernando e Benjamin, o Guilherme, as minhas netas, ficam as palavras de gratidão. Gratidão por compreenderem as minhas ausências, mas, sobretudo, por celebrarem comigo esta vitória, por somarem comigo. Sei que a distância que agora nos separa não é maior do que o amor que nos une. E é ele que eu tenho certeza sempre nos manteve juntos e nos manterá ainda mais unidos nesses próximos 2 desafiadores anos que virão, pois sem ele sei que nada é possível. Os tempos, senhoras e senhores, não são fáceis, são desafiadores e demandam de cada um de nós o exercício da solidariedade, da empatia, do amor ao próximo. Deixo aqui o meu chamado para todos os que nos assistem pela TV Anamatra, pelo nosso Facebook, pelas nossas redes sociais, que se engajem no movimento Empatia Alimenta, idealizado pela Anamatra, mas que surgiu numa das visitas que fizemos, visitas de campanha, e que visa arrecadar recursos financeiros destinados à compra de mantimentos, em especial para aquelas famílias que sentem o impacto da fome agravada com a pandemia da Covid-19, daqueles que estão passando fome. Qualquer quantia, ajude-nos a ajudar quem precisa. Acredito que com a ajuda de muitos, cada um doando um pouco, podemos contribuir para minimizar o cenário de pobreza e carência que assola a nossa população. No ensinamento do Papa Francisco, uma solidariedade guiada pela fé nos permite traduzir o amor de Deus em nossa cultura globalizada, não construindo torres ou muros que dividem e depois desabam, mas tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramente humanos e sólidos. Democracia, justiça social, valorização da magistratura, fortalecimento da justiça do trabalho, ampliação da nossa competência, tudo isso, senhoras e senhores, em cenário de crise social, sanitária e política que nos desafia, não apenas enquanto magistrados e magistradas, mas enquanto sociedade. Eu tenho certeza que ao lado dos meus colegas de diretoria, representativa de magistrados ativos, aposentados, homens, mulheres, jovens ou mais experientes, e com a participação dos associados e associadas, conduziremos
a nossa Ana Matra na luta rumo à realização do Estado Democrático de Direito em sua plenitude. E permitam, colegas da diretoria, nesse pouco tempo, vocês conseguiram mostrar a importância da solidariedade e a importância do trabalho coletivo. Hoje, aí, das suas casas, da sua cidade, do seu estado, vocês dão mais uma amostra de como sabem valorizar a importância deste momento e da necessidade do isolamento social. Eu e Luciana gostaríamos que vocês estivessem aqui, junto com a gente. Mas vocês estão. Nós estamos juntos. Tenho certeza disso e estaremos nesses próximos 2 anos. Obrigado a todos por aceitarem esse convite, por aceitarem este desafio. Termino este breve discurso, que já não é tão breve assim, visitando o Colucci, que gaúcho de berço e gremista de coração, também passou parte de sua vida em São Félix do Araguaia. Foram 10 anos, lá no Mato Grosso. E foi em solo matogrossense que viveu o Colucci, advogado, vereador, radialista, mas, sobretudo, o homem que teve a honra da amizade e do aprendizado com aquele que ficaria conhecido como o bispo dos direitos humanos, Dom Pedro Casaldáliga Plá Rodrigues. Encerro emprestando as palavras deste meu eterno amigo. Minhas causas valem mais que minha vida. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer às seguintes autoridades: ministro Maurício Godinho Delgado, do Tribunal Superior do Trabalho; secretária-geral Carolina da Silva Ferreira, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; desembargadora Edith Maria Correa Tourinho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região; presidente Eduardo André Brandão, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF; presidente Flávio Alves Pereira, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região; diretor Luciano Caparrós Pereira dos Santos, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE; presidente Manuel Vitor Serene Murrieta e Tavares, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; assessor especial Miguel Franco, da Secretaria de Governo da Presidência da República; desembargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região; Cláudio Montesso, ex-presidente; Cristiano Abreu e Lima; desembargador Fábio Gracelli; Eleusa Passos, Fernando Rosseto, da Amatra 18, Daiana Gomes Almeida, Frederico Monatti, Jorge Achute, do TRT da 4ª Região, Guilherme Ludwig, Hermano Queiroz, Hugo Melo Filho, ex-presidente da Ana Matra, Roberto Dalla Amatra 10, ou melhor, Amatra 9, Lidiane Machado, da ANPT, Felipe Montenegro, doutora Priscila, presidente da Amatra 24, Rogério Neiva, Ronaldo Borim, Saulo Mota. E a audiência no YouTube: Arlélio de Carvalho Lage, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, Ministério Público do Trabalho;
Heloísa Pinto Marques, desembargadora aposentada do TRT da 10ª Região. Camilo Gomes de Macedo, da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul. Ana Maria Rebouças, desembargadora corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Cândido Alexandrino, coordenador geral de combate ao trabalho escravo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Maria Ângela Magnavita Sampaio, diretora de comunicação da Amatra 5. Advogada Isabela Marrafon. Andréa Haus Valdrigues, juíza da 12ª Região. Vânia Cunha Matos, desembargadora do TRT da 4ª Região. Jerúzia Amorim, da Amatra 5, Salvador. Terezinha Célia Knaipe Oliveira, desembargadora aposentada da 10ª Região. Bianca Vedova, diretora social da Amatra 1. Cícero Alcântara, da Qualicorp. Oswaldo Antônio da Silva Stocker, juiz do trabalho do TRT da 4ª Região. Hélio Mário de Arruda, presidente da Amatra 17. Vanilson R. Fernandes, juiz do TRT da 8ª Região. Isa Maria de Oliveira. Jéssica Graziele Andrade de Martins, diretora de magistrados substitutos da Amatra 3. Edilson Ribeiro, juiz do trabalho da Amatra 23. Rivana Ritarte, da ANADEP. José César Pimentel da Silva, advogado de Passo Fundo. Amarildo Vieira de Oliveira, diretor-presidente da FUNPRESP Jude. Oswaldo Antônio da Silva Stocker. Paulo Rogério dos Santos, juiz titular do TRT da 1ª Região. Cristina Bastiani, do TRT da 4ª Região. Vera Lúcia Carlos, vice-procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região. Cláudio Antônio Cassu Barbosa, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Maria Furlan Teixeira, do Ministério Público do Trabalho, na 4ª Região. Ministra Maria Helena Malman, do Tribunal Superior do Trabalho. Luiz Rodrigo Fernandes Braga, juiz da Vara do Trabalho de Araras, TRT 15. Roberto Policarpo, coordenador de Administração de Finanças da FENAJUF. Luiz Antônio Vidigal, presidente do TRT da 2ª Região. Angélica de Melo Ferreira, juíza do trabalho da 5ª Região. Jerúzia Amorim, juíza do trabalho aposentada do TRT 5. Juíza Carmen Hickling, 6ª Região, Pernambuco. Raimundo Luiz Santana Barbosa Júnior, assessor da juíza titular da 1ª Vara do Trabalho de Barreiros. Juíza do Trabalho Eni Ondina Costa da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Suelen Juarez, advogada OAB, Amapá. Ângelo Fabiano Farias da Costa, procurador do Trabalho, ex-presidente da ANPT. Valdete Souto Severo, Associação de Juízes para a Democracia. Luiz Antônio Vidigal, presidente do TRT da 2ª Região. Audrey Kocher Vaz, presidente da Amatra 10. Natália Queiroz Cabral Rodrigues, juíza do trabalho da 10ª Região. E Laura Cavalcante, presidente da Amatra 6. Feitos os registros, antes de encerrarmos essa solenidade, viemos a público agradecer todas as mensagens de apoio e felicitações direcionadas à nova diretoria da ANAMATRA. Encerramos essa solenidade e agradecemos a presença de todos que estiveram conosco durante este evento. Esperamos revê-los em breve. Uma boa noite a todos. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade.
mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a